Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 17 de dezembro de 2019, são 23 horas e 45 minutos. Lições bíblicas da classe de jovens, primeiro trimestre de 2020. Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Lição 5, do dia 2 de fevereiro de 2020. Os títulos de Jesus Cristo. Texto do dia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Síntese. O conhecimento claro e seguro de quem o Senhor Jesus é através de seus vários títulos tem o poder de trazer à luz a solução para vários aspectos relevantes da pessoa do Salvador do mundo. Agenda de leitura. Segunda, Mateus capítulo 12, versículo 18. A maneira mais comum de Jesus chamar-se. Terça, Mateus capítulo 12, versículo 8. O Filho do Homem como metáfora da humanidade. Quarta-feira, segundo Crônicas capítulo 21, versículo 7. O cumprimento da promessa feita a Davi. Quinta-feira, Mateus capítulo 12, versículo 23. O reconhecimento público da vocação messiânica de Jesus. Sexta-feira, Mateus capítulo 16, versículo 16. Quem é Jesus? Sábado, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. O nome pelo qual vale a pena ser escarnecido. Texto bíblico. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Introdução. A vinda do Filho de Deus ao mundo é o clímax de uma série de promessas anunciadas no Antigo Testamento. Em virtude disto, a Escritura denomina Jesus como um conjunto de títulos e adjetivos, buscando dessa maneira apresentá-lo da melhor forma possível àqueles que não tiveram o privilégio de conviver diretamente com o Salvador. Pensar sobre cada uma das designações de Jesus nos ajudará a compreender melhor a totalidade da obra do Salvador. Se porventura você já se viu numa situação dentro de um hospital precisando da ajuda de um médico, você não vai chamar o nome do médico, mas você vai pedir ajuda de um médico, porque médico é o título do profissional de saúde, que está ali justamente para te ajudar. Da mesma forma é Cristo. Quando nós sabemos os títulos que Cristo tem, nós podemos usar essa ajuda para que nós venhamos ter a nossa vitória. Filho do homem. O uso e a origem do conceito do Filho do Homem no Antigo Testamento. Numa tradução, Filho do Homem em hebraico é Ben Adam. Este detalhe linguístico e etimológico demonstra a associação do conceito, a princípio com o caráter adâmico do personagem a quem ela se refere. Esta expressão está presente no Antigo Testamento em quase 100 versículos. Há, no entanto, uma característica muito peculiar da presença deste termo no Antigo Testamento. Ele aparece em 90% dos casos, no livro de Ezequiel, onde há mais de 90 registros. Em Ezequiel, a locução sempre se refere diretamente à pessoa do profeta. Assim, a expressão, num primeiro sentido, corresponde à imagem de um legítimo filho de Adão, um filho da humanidade, ou um humano de verdade. Ezequiel é o único profeta que não é chamado pelo nome, ele é chamado de Filho do Homem. E, nesse caso, denota diretamente que Ezequiel é homem de verdade, ele é um humano. E nós vemos que Cristo também é chamado da mesma forma, da mesma origem, tem a mesma raiz do hebraico. Portanto, nesse caso,
denota-se que Jesus, de fato, ele é humano. A autorreferenciação de Jesus como Filho do Homem. Este é um dos capítulos mais recorrentes do Novo Testamento. Apareceu mais de 80 vezes, com raras exceções. O título que Jesus atribui a si mesmo nos 3 evangelhos sinóticos é sempre Filho do Homem. No Novo Testamento, além da expressão, também carregar uma possível conotação apocalíptica. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, Apocalipse 14, versículo 14. É relevante o fato dela não estar presente na vasta literatura de Paulo. O termo pode ser entendido como uma autorreferência de Jesus à sua humanidade e um esforço de esclarecer sua vocação espiritual e não política. Marcos capítulo 9, versículo 31, Lucas capítulo 12, versículo 40. Especialmente como uma possível indicação do cumprimento profético de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque Jesus optaria por atribuir a si mesmo tantas vezes esse título em específico. São várias as possibilidades de respostas. Dentre algumas, por sua conotação de humildade e simplicidade, em momento algum do Evangelho vemos Jesus exigindo para si mesmo, com arrogância, tratamento por meio de títulos. Ao contrário, o Salvador sempre portou-se como um de nós. E como bem fala o escritor aos Hebreus, ele não se envergonha de chamar-nos de seus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Interessante que Jesus, sendo Filho de Deus, ele não atribui a ele mesmo tal referência. Ele sempre via as pessoas, os homens, como seus irmãos. Interessante que há uma passagem que fala que quando Jesus estava reunido, foram os seus discípulos, disseram: aqui está a sua família, sua mãe. Não lembro bem da passagem, mas você entenderá. E Jesus respondeu o seguinte, mostrou as pessoas com quem estava à sua volta, ele disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, a minha família. Ou seja, Jesus se colocou no mesmo lugar que nós. Jesus sempre se colocou como nós. Então ele não fazia menção dos seus títulos, justamente pela sua simplicidade, justamente por ele reconhecer que ele de fato era filho de Deus, mas também ele era filho do homem. O paradigma de Jesus para as nossas autoavaliações. Jesus não incomodou ser reconhecido a partir da sua humanidade, mesmo sabendo de todas as limitações que tal condição lhe acarretava. Porque nós deveríamos dar crédito a qualquer tipo de movimento religioso, evangélico ou não, que defende, aberta ou dissimuladamente, uma divinização da humanidade. Deste modo, é necessário denunciarmos ou abandonarmos todo o modelo falso cristianismo, que procura endeusar pessoas, inflacionando seus egos e entorpecendo suas autopercepções. Quanto mais próximos de Deus, mais humanos nós reconheceremos. Lucas capítulo 5, versículo 8. E isto nunca será prejudicial, antes será um ótimo antídoto contra todo tipo de soberba e insensatez. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, idólatras e afins. Hoje vemos pessoas infladas, inflamadas com seus títulos, dizendo: eu sou pastor, eu sou ungido do Senhor, eu sou profeta, eu sou levita e por aí afora. Mas nós vemos que são pessoas que querem a glória para si, mas a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. É interessante, quando Moisés morreu, quando Deus foi falar com Josué, Deus não chamou Moisés de profeta, ou seja lá do que for. Não deu título nenhum. Ele deu apenas um título que é maior de todos os títulos. Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Ele sempre chama de servo. Lembra quando o adversário foi ter com Deus? Deus perguntou para ele: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha o que Deus disse para ele: tem contemplado o meu servo Jó? Se denota que Deus não dava um título a um servo dele. Ele apenas dizia que era servo. E essa é, para mim, o maior título que um cristão pode ter. Servo do Senhor. É o maior título que existe, pelo menos no meu entendimento. Porque quando Deus reconhece que alguém é servo dele, reconhece que de fato está servindo a Deus em espírito
e em verdade. Mas hoje vemos que pessoas se auto-intitulam de várias formas, o que eu particularmente reprovo muito. Filho de Davi, até porque ninguém tem autoridade se não vier de Deus. E se hoje alguém é pastor, missionário, seja lá o que for, essa autoridade vem de Deus. Agora existe pastor chamado de pastor. Então existe uma diferença. Existe o pastor que é chamado apenas pelos homens e o pastor que é chamado por Deus. Então aí nós vemos a diferença e vemos hoje muitos pastores que se dizem pastores, mas nós sabemos que não são pastores da parte de Deus, são pastores da parte do homem. Filho de Davi. A realeza de Jesus. Este é o título que se refere diretamente à realeza de Jesus. É assim que Mateus apresenta-nos Jesus, logo na primeira frase do seu evangelho, Mateus capítulo 1, versículo 1. A associação do mestre da Galileia com o rei Davi concede-lhe o status de personagem que cumpre importantes promessas do Altíssimo feitas ao grande rei de Israel. 1 Reis capítulo 8, versículo 25, 2 Reis capítulo 8, versículo 19, 2 Crônicas capítulo 21, versículo 7, Isaías capítulo 9, versículo 7, Jeremias capítulo 33, versículo 17. Há um forte caráter messiânico nesse título, uma vez que num tempo de opressão e controle do Império Romano, somente um legítimo descendente da casa de Davi poderia trazer esperança de cumprimento das profecias sobre a libertação dos filhos de Israel de toda e qualquer opressão. É a partir deste título, inclusive, que a fraudulenta acusação dos líderes religiosos contra Jesus ganha algum tipo de fundamento. Lucas capítulo 23, versículo 2. Pois em momento algum dos evangelhos, se não na crucificação, vemos o título Rei dos Judeus. Associado ao mestre, porém, ao ser chamado filho de Davi, este outro título ficava implícito, ao contrário da designação filho do homem. Jesus nunca se denomina como filho de Davi. São basicamente 3 os episódios do Novo Testamento nos quais o Senhor é nomeado com esse título. A cura da filha da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 22. A cura de Bartimeu, Marcos capítulo 10, versículo 47. E na entrada triunfal em Jerusalém, Mateus capítulo 21, versículos 9 ao 15. Analisemos então pormenorizadamente, quase que não saiu, aliás não saiu, né? Pormenorizadamente estes 3 episódios para que possamos mensurar a importância deste título de Jesus. Então nós vemos que o título de Jesus acabou virando escárnio, uma afronta. Não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos que muitas das vezes as pessoas usam o nome de Jesus como uma afronta, os seus atributos como afronta. É como se estivessem crucificando a Cristo novamente, só que da pior maneira possível. Então, até porque na questão da cruz, Jesus de fato precisava cumprir as escrituras e de fato iria morrer na cruz. Mas o que eu digo é que hoje as pessoas não têm em Cristo fé que ele de fato é o Filho de Deus. Não creem que ele de fato é aquele enviado por Deus para a salvação da nossa alma e remissão dos nossos pecados. Não creem no seu sacrifício. E muitas das vezes zomba do seu título, né? O poder de cura do filho de Davi. A mulher estrangeira e o deficiente visual clamaram por cura, chamando Jesus de filho de Davi. É um indício de que até as pessoas mais simples e desprestigiadas socialmente tinham plena consciência da magnitude e grandeza de Jesus nos dias de seu ministério. Diferente de César, que percorria seus territórios rodeado de pompa e clamor. O filho de Davi, verdadeiro e único herdeiro de um trono eterno, caminhava pelos mais inexpressivos rincões, levando consigo saúde e esperança. Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Em nada Jesus diminui-se por dar atenção às pessoas marginalizadas, indivíduos que não eram, em virtude das condições biossociais, respeitados naquela comunidade. Um rei acolhendo o clamor de uma mãe estrangeira e o pedido insistente de um doente marginalizado é uma prova inconteste de que não são coroas, súditos ou tronos que indicam a realeza de alguém, e sim um conjunto de ações, uma postura ética, um coração de rei.
E tudo isso Jesus tinha. Estes dois milagres de Jesus demonstram uma verdade inquestionável. Poder de trazer a morte e a dor qualquer déspota enlouquecido tem. Contudo, autoridade sobre demônios e enfermidade, isto é, poder de dar a vida, somente Jesus, o filho de Davi, tem. Nós aqui podemos observar um completo disparate. De um lado, César, que tinha toda uma ostentação, vamos assim dizer, com seus súditos. Ele era soberbo e nada entregava, não dava nenhuma esperança, diferente de Cristo, que passava por lugares simples, por caminhos simples, por ruas simples e levava a esperança, saúde, paz, salvação àqueles que criam nele. Então nós vemos a diferença entre o Rei eterno, Cristo, que seu trono é eterno, e um simples mortal, que muitas das vezes, na maioria das vezes, permite que a sua autoridade, o seu título, lhe dê alguns privilégios. Ele acaba fazendo pouco caso das outras pessoas, das pessoas que realmente necessitam de sua mãozinha, vamos assim dizer, precisam de uma ajuda de alguém superior. É como hoje, apesar que vem uma questão mais política hoje e não espiritual, mas é que nós geralmente vemos. Os políticos têm o seu salário altíssimo e seu plano de saúde particular. Entretanto, as pessoas que necessitam de um plano, de uma saúde pública, essas pessoas não têm acesso a esse tipo de serviço. Então nós vemos um disparate. É bem verdade que aqui é uma questão mais política, mas somente para a gente ter uma noção do que seria César naquela época e hoje, né? Mas tanto o político de hoje quanto o César morrerão, diferente de Cristo, que terá o seu eterno trono, que será por toda a eternidade. O anúncio do rei em sua entrada triunfal. A imagem de Mateus 21:9 é um momento único nos evangelhos. Jesus adentra Jerusalém aclamado pelo povo não apenas como profeta, mas também como real herdeiro do trono. O clamor da multidão, provavelmente inspirado nos Salmos 29 e 118 e 26, descreve a chegada de uma autoridade na cidade. Era assim que os colonizados por Roma deviam proceder quando da visita oficial de um senador ou mesmo do imperador. No entanto, quem entrava na cidade era o Salvador, o prometido de Israel, o filho de Davi. Apenas Mateus, o escritor cuja influência da tradição judaica é mais forte, registra o título atribuído a Jesus, enquanto que os demais evangelistas destacam a realeza do mestre, sem contudo associá-la à sua origem davídica. Marcos capítulo 11, versículos 9 e 10, Lucas capítulo 19, versículos 37 e 38, João capítulo 12, versículo 13. Como sabemos, pelo menos parte da multidão que celebrou a chegada do Rei dos Reis, em uma semana seria manipulada para pedir a crucificação do Salvador. Desta repentina mudança de comportamento fica um indício. Se a mentira e a maldade dos religiosos induziram a multidão ao erro, a espontaneidade do povo levou à adoração. Por isso, menos protocolos religiosos, mais liberdades para a adoração. Protocolo religioso. Uma das coisas que mais se tem na igreja hoje é protocolo religioso. É a liturgia do culto. Eu vou abrir um parêntese e dizer que eu não sou contra a liturgia do culto. A Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. O que eu quero dizer é que, muitas das vezes, as pessoas, por uma questão de liturgia de culto, não permitem que o Espírito Santo atue dentro da igreja, por causa do protocolo, por causa da liturgia. E parece que muitos líderes, pastores, querem pôr rédeas da forma correta de adorar a Deus, o que não é bíblico. Porque se nós formos olhar para a palavra, nós vemos que passagens
de pessoas que adoraram a Cristo, adoraram, mas pelo sistema não era certo de fazer. E Jesus recebeu a adoração e fez curas e milagres por conta dessa adoração. E muito se fala em adoração nas igrejas, mas o que é de fato adoração? Adoração não é quando você ou eu vai ao templo e canta louvores ao Senhor. Isso também é uma forma de adorar, mas não é somente esta forma de adorar. Adoração é tudo aquilo que alguém faz que engrandece o nome de Deus, que o nome do Senhor é engrandecido por essa atitude, por esta forma de fazer. Então, se porventura você vai ao templo ou mesmo em casa e louva ao Senhor e o nome do Senhor engrandecido, é a adoração. Se você sai na rua e cumprimenta seus vizinhos e as pessoas glorificam a Deus pela forma com que você cumprimenta os seus vizinhos, isso é uma adoração. Então a adoração tem várias formas, mas hoje parece que as pessoas entendem que é somente o louvor, somente o louvorzão. Aí as igrejas dão muita ênfase ao louvor, o que eu também não sou contra. O louvor é algo de Deus, inclusive foi implantado na igreja pelo rei Davi. Entretanto, dá um pouco espaço para a palavra. Por que não meio a meio? Por que não 50% louvor, 50% da palavra? Eu digo 50% em questão de tempo, ok? Se porventura o seu culto é 2 horas, então por que não 1 hora de louvor e 1 hora de palavra? Um meio a meio, porque um eu sei que complementa o outro, também dependendo do louvor, porque tem uns louvores aí que só o sangue do Cordeiro. Então nós precisamos de mais adoração, mais formas de adorar do que liturgia. Lembrando que eu não sou contra a liturgia. Não existe uma liturgia exatamente correta, vamos dizer assim, ou errada. Por exemplo, a liturgia da Igreja Batista é diferente da Deus e Amor da Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus da Presbiteriana e assim sucessivamente. E qual é a diferença entre eles? A diferença é que todos eles estão corretos. É a forma, é o que se faz. Volta, a adoração vai levar sempre para João 24:4. Agora me fugiu a referência, mas depois eu vejo. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que eu adore em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar a Deus, independente do que nós façamos para adorar, tem que ser em espírito e em verdade, independente da forma que é. Messias, Cristo ungido. Sem dúvida alguma, o título mais importante de Jesus era Messias, Cristo ungido. É importante lembrar que estas 3 palavras têm o mesmo significado, sendo apenas de idiomas diferentes, respectivamente, Messias hebraico, Cristo grego, ungido português. Em momentos marcantes do Evangelho, ele é reconhecido como Cristo, já como ungido temos a referência de Atos capítulo 4, versículo 26. É, porém, como Cristo que os escritores do Novo Testamento mais se referem a Jesus de Nazaré. O uso do termo justifica-se pela centralidade da obra redentora do Senhor. Isto é, falar de Jesus Cristo é apresentar ao mundo o plano da salvação. O Novo Testamento começa Mateus 1, versículo 1 e conclui Apocalipse capítulo 22, versículo 21, com a referência de Jesus como o Cristo. A ideia da unção está no Antigo Testamento, diretamente associada à realização de uma missão especial. Salmo 105:15 e específica, consagração de reis. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, 1 Samuel capítulo 16, versículos 1 e 1 Reis capítulo 1, versículo 39. De sacerdote, Levítico capítulo 8, versículo 12 e profetas, 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Então nós vemos que Cristo, um ungido, ele é uma grande referência. Nós vemos que ele é reconhecido como Cristo. O Cristo, ele é o Messias, é o Cristo ungido. E já vem antes, até mesmo lá no Antigo Testamento, já vem essas referências falando do Messias. Tu és o Cristo. Num dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, o mestre faz uma pergunta aos seus discípulos acerca da compreensão de sua identidade por parte da comunidade daquela época. Mateus capítulo 16, versículo 13. Os seus amigos apresentam-lhe o diagnóstico de que a multidão não possui ainda uma percepção límpida de quem Jesus é.
de um modo geral, confundem-no com uma figura do profetismo do Antigo Testamento. Depois desta problemática constatação, Jesus direciona a mesma pergunta para os seus apóstolos. A resposta de Pedro é simplesmente uma das afirmações centrais da história do cristianismo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Numa ressonância da imagem de Deus que age na história da humanidade, muito presente em momentos decisivos da história de Israel. Josué capítulo 3, versículo 10, 1 Samuel 17, 36, 2 Reis capítulo 19, versículo 16, Oséias capítulo 1, versículos 10 e 11. Pedro também enaltece de forma pública Jesus como Cristo. A resposta do apóstolo é tão categórica que o próprio Jesus afirma que ele não pode ser fruto de uma elaboração humana, antes produto da revelação divina. Mateus 16, versículo 17. Nós vemos que nesse ponto que tu és o Cristo, nós nos deparamos, apesar que aqui não comenta, do versículo 18, que diz que te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha casa e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por conta disso, muitas pessoas acreditam que a igreja é firmada em Pedro, que Jesus firmou a igreja em Pedro. Na verdade, não é isso que Jesus fez. Quando Pedro disse que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus fala para ele o seguinte: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que você disse que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja é firmada em Cristo, na afirmação de que Jesus é o Cristo, e não firmado em Pedro. Somente para que fique bem claro. Quem é Jesus para nós hoje? Em que parte da história estaríamos hoje se a pergunta fosse feita a nós? Seríamos como uma multidão que, ávida por bênçãos e benefícios, viu o Senhor apenas como mais um profeta que realizava atos poderosos? Ou teríamos a sensibilidade de Pedro e reconheceríamos Jesus como Cristo? Infelizmente, em muitos lugares, Jesus não passa de alguém equivalente a um remédio para dores de cabeça, a quem recorremos em momentos específicos. Já em outras comunidades, Jesus é um trunfo na manga, alguém através de quem demonstra-se poder e glórias pessoais. Passa longe em muitas igrejas a percepção de Jesus como Cristo. Na verdade, se Jesus for apenas o Cristo, a estratégia de marketing mediático não funciona. Falar da cruz, da necessidade da confissão de pecados e arrependimento não dá ibope. Por isso, em muitos lugares, Jesus é apenas uma marca, quase uma palavra mágica. Precisamos voltar à essência do Evangelho e concentrarmos-nos em pregar a Jesus Cristo, e este como o crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Quem é Jesus para você? Você que vai ao templo, vai à escola bíblica dominical, quem é Jesus para você? Quando nós temos conhecimento de algo, não basta somente nós termos o conhecimento, mas precisamos saber aplicar aquilo em nossa vida. E Pedro foi muito taxativo, foi muito direto, foi enérgico, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu vê que Pedro coloca algo tão forte que o próprio Cristo disse para ele: isso foi meu Pai que te revelou. Porque tal afirmação não poderia vir de um homem normal. Então, quando nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nós reconhecemos que Ele é o Salvador, isso demonstra que nós temos o Espírito do Senhor em nossa vida. É porque muitas das vezes nas igrejas as pessoas parece que usam o nome de Jesus somente como um amuleto. O nome de Jesus parece que virou vírgula. Se usa por usar, porque tem que usar. Tem algumas situações que não cabe aqui eu dizer, porque realmente não condiz, mas há muitos lugares que usam o nome de Jesus em vão, somente para dizer que é o nome de Jesus. E algumas pessoas chegam até profanar o nome de Cristo, dizendo que em nome de Jesus eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo, e o que a pessoa vai fazer, cometer é um pecado, mas no nome de Jesus tu vai cometer tal pecado. Para você ver a dinâmica, né, de como ficou o nome de Jesus, virou vírgula, não tem sentido, não tem significado, não tem importância, é somente um nome.
Só que o povo, o mundo se esquece que é o nome que está acima de todo nome. É o nome que lhe foi lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E as pessoas, muitas não reconhecem. Inclusive pessoas que estão dentro do templo, que vão à igreja, que caminham para a casa do Senhor e não conhecem de verdade quem é Cristo, quem é o Senhor. E mais uma vez eu quero te perguntar, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Conclusão. Jesus é tão maravilhoso que definir quem Ele é em uma só palavra ou expressão é impossível. Por isso aprendamos mais e mais sobre quem é o nosso Salvador e como devemos chamá-lo. A indagação paulina ainda tem uma total razão de ser entre nós, em nossos dias. Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. O verdadeiro evangelho somente será anunciado às nações de modo eficaz quando aqueles que pregam tiverem plena consciência de quem o Senhor Jesus Cristo é. Hora da revisão. Pergunta: a que se refere prioritariamente a expressão Filho do Homem? Resposta: aos aspectos humanos dos indivíduos, isto é, a humanidade destes. Pergunta: no Antigo Testamento, que personagem mais utiliza para referir-se a si mesmo a expressão Filho do Homem? Resposta: profeta Ezequiel. Pergunta: quais as principais diferenças entre os três eventos registrados no Novo Testamento em que Jesus é retratado Filho de Deus? Resposta: em dois dele, a mulher cananeia e o deficiente visual, trata-se de pessoas reconhecendo em Jesus seu poder para sarar. Já na entrada triunfal na cidade, refere-se ao reconhecimento do cumprimento de profecias declaradas a Davi. Pergunta: de que modo o Evangelho é afetado em virtude da falta de centralidade da pregação na imagem de Jesus como Cristo? Resposta: temos cada vez mais mensagens vazias de conteúdo e pessoas muito religiosas e poucos cristãs. Pergunta: que característica do principal título de Jesus, Messias, você destacaria? Essa resposta é pessoal. Então nós vemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você tenha uma boa aula e que você continue no caminho que é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tchau!